Cara, eu sou, antes de tudo, me considero artista, né? Eu acho que independente da linguagem, acho que é interessante a gente ter a noção que muitas vezes o grafiteiro, por não ver desse estudo acadêmico da arte, muitos grafiteiros não estudaram arte na universidade e muitas vezes não se consideram artistas, eles não têm essa noção. E foi uma fala até que o Fredoni falou, cara, antes de tudo a gente tem que se afirmar enquanto artista. Somos grafiteiros quando estamos na rua fazendo grafite, fazendo a arte livre, onde a gente quer, com o tema que a gente quer, na hora que quer. Somos artistas profissionais do mural, quando a gente vem aqui, e um pouco de tudo isso, né? E aqui nesse projeto onde as artes integradas, a gente é um pouquinho músico também, um pouquinho tambor, um pouco performance. Eu acho que o grafite é um pouco disso tudo também, porque o fato de você sair da galeria e pintar na rua já é um pouco de performance, né? Você está expondo o seu processo além de expor o resultado. É o seu corpo ali na rua tomando sol, que interage, que dá bom dia. Então eu sinto que o grafite tem um pouco, tende, né, a arte integrada. A gente pinta muito melhor ouvindo música, né? No evento de hip hop, quando tem um DJ riscando. Então o grafite ele já convive bem nesse universo das artes integradas, assim, através do hip hop, né? E é isso. Muito bom. Bom trabalho pra você aí, meu querido. Então, mano, seguimos junto na função aí da arte, seja qual for a linguagem. Aqui, como eu estou fazendo num ambiente controlado, autorizado para o projeto, a gente chama mais de mural ou painel, né? O grafite é aquele trabalho na rua mesmo, com a apropriação do espaço público. Então aqui eu estou usando técnicas que foram desenvolvidas, né, ao longo do grafite e aplicando numa situação mais tranquila aqui, né, que é o que a gente chama de mural ou painel, que é arte também, às vezes está englobado dentro da arte de rua, né, street art. Aqui no caso especificamente não estamos na rua, né? Mas é isso, eu faço um pouco dos dois, assim, aprendi muito através da arte do grafite mesmo, né, desde a pichação, foi como eu aprendi a usar a lata, controlar o traço, até que fui aprendendo técnicas, trampando, e hoje eu gosto muito de trabalhar assim os personagens, assim, onde eu desenvolvo bastante técnica de recortes e tal, sobreposição, cores, né. Aí hoje eu gosto de brincar mais, assim, com mais possibilidades. Mas ainda gosto muito do grafite e do trabalho que é feito na rua livremente, né? Que é o verdadeiro grafite. Eu vejo assim que a pichação, na verdade, é uma palavra que só existe no Brasil, né? O grafite ele é um movimento mundial. Então, assim, as assinaturas em qualquer lugar do mundo são chamadas de tags e são reconhecidas como uma vertente do grafite. Então, na Europa, se alguém vê uma pichação, fala, fizeram um grafite e tal. E as pessoas entendem o grafite como esse universo todo de manifestação com pintura na rua, desde o picho, né? Independente do estilo visual, mas mais pela apropriação do espaço público. E o Brasil assumiu a pichação de uma forma tão específica, ao ponto de cada estado ter sua tradição caligráfica, e a gente tem um nome específico para isso aqui, pichação, que só existe no Brasil, e cada estado tem um estilo de caligrafia diferente e tal. Então é um universo que, como as pessoas normalmente acham feio,
ele fica ali naquele limbo visual, onde é uma malha suja, mas que quando você se imerge, você vê que é um estudo até do design, assim, né? Estudo de caligrafias, a galera coleciona estilos de letras. Aí pelo estilo você vai ver que o cara é de São Paulo, de Minas, do Rio, né? É um universo bem rico, assim, de criação. E é isso, se a gente pega a arte ali, né, como expressão ali, o significado básico de arte, eu acho que a pichação está completamente inserida. E foi como eu aprendi a usar o spray, né, cara? Porque ele é o básico do básico. Você aprende como começar o traço, onde terminar, você cria estilos de traço diferentes, mais largo, mais fino. E a pichação é o básico do básico. Muitos guris, grandes grafiteiros hoje que viajam o mundo, né, por causa de grafite, acessaram a partir do básico, do picho, de escrever o nome, né, no bairro, e aí querer escrever o nome em outro bairro, e guris que não tinham nem perspectiva de um dia dar rolê fora do bairro, por esse rolê de marcar e explorar, foram conhecendo outros bairros, outros estados, foram aprendendo novas técnicas. Então eu vejo tudo isso como grafite e sinto que no Brasil, especificamente, a pichação tomou um rumo em corpo tão forte que ela criou o nome próprio, ao ponto de ter pichador em São Paulo que fala, eu não sou grafiteiro, eu sou pichador, né? Então ele tem um entendimento um pouco diferente do meu, tem isso também, né? Visões diferentes sobre o que é grafite dentro do movimento. Eu entendo assim, que grafite é tudo isso, toda essa manifestação na rua de apropriação do espaço público com arte, assim, né? De pintura. Cara, são muitas as formas de se começar, né? Hoje, por exemplo, o grafite está mais conhecido, é mais fácil você achar uma oficina num projeto social e começar. Eu comecei na curiosidade de comprar, ir no material de construção, comprar uma lata que nem era ainda material próprio para grafite, era bem rala, para matar minha curiosidade, assim, no fundo lá de casa, fui riscando nas paredes e tal, perdendo medo, assim, até ir pra rua mesmo. E conheci amigos do grafite que tiveram uma super paciência comigo. Acho que é muito da cultura do grafite isso de passar adiante, né? Você encontra um guri ou uma guria que você vê que tem a coragem, que tem o potencial, a gente bota muita pilha, bota uma lata na mão. E assim foi comigo. Acho que uma galera que já mandava bem há um tempo, viu que eu tinha vontade, né? E me incentivava, assim. Então várias são as formas, você colar nos eventos para conhecer a galera. Aí os caras vão te chamar pro rolê, vão te passar um monte de visão na rua. Comigo foi assim. Muita gente fez oficina, eu acho legal também oficina. Às vezes você pega um grafiteiro ali das antigas, ele vai te passar muita visão legal também. Você vai ter esse ambiente tranquilo, né, antes da rua, de aprender, né. E tem muita gente que já se joga na rua aprendendo, cara, e que aprende bem também, assim. Então acho que vai de como cada um se adapta, a melhor didática. Marcação que eu faço até de branco em cima do branco, né? Só pra eu ver uma referência quando eu vou achando as proporções, né? É tipo o esqueleto, né? Depois a gente faz o músculo e depois a pele, né? Vai fazendo por camadas, mais ou menos isso. Aqui eu já tô mais ou menos na fase da pele, é um trabalho que tem bastante segurança, que é um dos personagens que eu sempre faço. Então eu não esboço tanto, assim. Às vezes eu risco até uma cor por cima da outra, até chegar num resultado legal para depois colorir. Aqui, como é meus personagens, já tem uma segurança pra não ter que esboçar tanto, né? Interessante falar de seus personagens, que é a sua identidade, né? Onde passa, vê que é você, né? É, esses aqui mais, né, dos personagens indígenas. Tem outras galeras que faz, mas eu tento fazer no meu estilo, assim, né? Tem até um amigo que pinta comigo, que ele também faz personagens indígenas, mas o dele é completamente diferente do meu. E a gente faz muito junto, assim, fica meio que como se um fosse a admiração do outro, né? O dele é mais mágico, assim, com formas geométricas. E o meu é mais cartoon, assim, tende um pouco ao realismo, mas tem mais a ver com personagens de quadrinho, assim, também, né? E são inspirados nos povos nativos aqui, não numa etnia específica, assim, do meu imaginário, com o que eu
vejo de histórias e tal, né? E é isso. Eu não tenho um conhecimento nem muito aprofundado assim, né, dos povos nativos, da língua. E acaba que é um assunto que me imerge nesse tema, né? Muita informação chega pra mim, porque a galera sabe que eu sou interessado de livro de tradução de tupi, é um universo que eu tenho muito interesse, assim. E eu vejo o índio, pra mim, no grafite faz sentido, porque o grafite é resistência na arte, assim, né? De resistir, de ocupar o espaço público, o índio meio que representa isso, assim, o índio na cidade, né? Quão perdido ele pode estar ali procurando uma situação, ou buscando a identidade dele. E é isso. Eu vou viajando, a cada trampo surge coisa nova na hora, temas. Aqui a galera vende um coco, eu já imaginei de fazer um coco aqui assim. É isso. Aqui é um muro que ele nem estava muito preparado para pintura, né? Limpando aqui eu descobri que isso aqui não era tinta de parede, na verdade era cal. Que é um material que o pessoal já passa para não aderir tinta mesmo, assim. Então é isso, na rua tem essas adversidades, né? Às vezes você sai com a sua mochilinha montada ali para fazer um trabalho no lugar que você escolhe, às vezes não é um muro preparado para ser pintado, né? E grafite tem muito disso, você se apropriar de um espaço que previamente não foi preparado para ser para arte e de repente surge um trampo ali. E aí por conta disso pode ser um trampo que não dura uma semana, ou que às vezes bate muito sol e tal, né? É o que a gente chama de arte efêmera, né? Aquilo que a gente sabe que vai ter um tempo de vida curto, mas está tudo bem. Só o fato daquilo estar na rua acessível, tanto para a pessoa em situação de rua, quanto para o médico, para o advogado, assim, acho que esse que é o legal do grafite. Né? Seja das pichações aos personagens, ela tende a estar ali disponível na rua para todo mundo acessar, né? E aqui numa condição diferente, que a gente está num trabalho, aqui é uma pousada, né? Apesar de a gente estar num lugar bem próximo da rua, dá pra ver de lá pra cá, eu gosto muito disso quando eu passo em um lugar interno, que ele tenha o mínimo de comunicação com a rua, se tiver grades que apareçam, acho mais legal ainda. Mas é isso, aí tem um trabalho comercial, o trabalho que eu faço na rua, um interfere no outro, né? Quando alguém pede meu trampo, assim, eu tento fazer o meu estilo também. Nesse painel aqui eu estou usando uma combinação de basicamente duas tintas diferentes, que é tinta de parede com pigmento e o spray próprio para grafite, né? Uma marca específica para isso. Ela escorre menos do que os sprays comuns e tal, tem mais variação de cor. Ela é própria para esse tipo de trabalho. E as duas tintas combinam bem porque são tintas de sobreposição, né? Então, são tintas que têm a materialidade parecida, o resultado final, então a gente combina elas. Tinta de parede é uma forma de economizar no spray, que lá tá mais cara e tal. E aí os preenchimentos maiores a gente faz com a tinta de parede para depois ir fazendo os efeitos com o spray, né? E é isso, aí nesse trabalho eu já trabalho com cores, uma paleta de cor que eu já costumo trabalhar, que é do meu personagem, né? São os 3 tipos de marrons aí que eu já venho selecionando ao longo do tempo que eu faço esses personagens indígenas, inspirados nos povos nativos. Eu fui tentando chegar numa paleta assim, né, de tom de pele e tal, que eu achasse legal, que desse contraste com os fundos e com as outras formas também que eu trabalho. Sem fugir um pouco da etnia também, né? Que eles faziam uma pele muito clara, assim, eu via que fugia um pouco da etnia, né? São peles um pouco mais escuras. Esse azul, por exemplo, aí que eu usei nessas bolinhas aí, que
tá no pulso, na pulseira e tal, na braçadeira. Foi a primeira vez que eu usei essa cor aí. Normalmente eu uso tipo um tom de palha, como se fosse uma, né, algo feito de palha, assim. E aí eu vou experimentando, observando, né? Fotos de etnias, de povos nativos, vendo novos adereços, como eles usam, né? E tal, tentando absorver um pouco, apesar de meu trabalho também não ser realista, né? Ele é um pouco cartoonizado, então ele não tem esse compromisso com a realidade, mas ele conversa com ela, né? Com essas realidades aí dos povos nativos. E assim eu vou evoluindo o trabalho, observando os detalhes, pesquisando, não só os personagens, mas os cenários, né? Estou sempre pesquisando jogos, desenhos de livros, ilustrações, e vou me permitindo a cada trabalho adicionar ou retirar elementos. E no caso aqui, apesar de ser um muro autorizado e tal, não era uma parede que estava muito bem preparada assim para pintura nela, ainda tá meio que reboco e tal. Tinha até uma pintura assim meio, talvez para segurar ali a umidade. Mas ficou legal até assim, porque me lembrou um pouco o improviso da rua, né? A gente sai para pintar às vezes nosso trabalho na rua, a gente lida com as adversidades, né? Dificilmente o muro vai estar lá 100% já pronto, ou alguma base de tinta a gente vai ter que passar e tal. Eu gosto um pouco do improviso, assim, apesar de que o muro lisinho também, né, ele tem aquele acabamento mais perfeito, né? Mas é isso, o grafite ele lida com as diversidades, tipos diferentes de muro, de texturas diferentes, né? Às vezes a gente pinta em porta de lata, que ela não tem aquela, não é lisa, né? É cheia de sulcos, assim, de canaletas. Isso interfere no trabalho, a gente vai aprendendo a lidar com essas adversidades também. Então é um pouco diferente de estar pintando sempre na tela ali, vai ser uma superfície irregular. Marronzinho só pra dar uma
Finalizando aí, ó, o trampo, o projeto de artes integradas, grafite como arte visual aí, né? Entrando no vídeo, junto com a música, e é isso aí, misturando um pouco das linguagens.
acho que eu sempre desenhei, assim, desde guri. Mas a gente não é estimulado, né? A arte assim, é uma parada, a gente vai envelhecendo e vai largando, né? Então eu tive um tempo assim de não praticar muito, assim, sempre desenhei, mas tive um tempo de não pesquisar tanto desenho, de não investigar. E quando eu entrei na universidade meio que resgatei assim, né, o desenho e tal. E eu comecei a pintar na rua até depois que eu já tinha entrado na universidade, assim, que eu fui conhecer amigos que grafitavam e que me levaram pra rua, assim. E foi muito legal porque esse processo interferiu na minha carreira universitária ali, né, na minha busca de conhecimento dentro da universidade. Foi influenciada pela minha curiosidade com grafite também. Então minhas pesquisas na matéria de pintura e tal sempre teve uma ligação com arte de rua, o stencil, né? E é isso, aqui a gente está no lugar onde eu moro. Também trouxe arte para dentro de onde eu moro também. Eu vejo onde eu passo assim, eu tô sempre olhando o muro, criei esse costume, né? Umas deixas, um lugarzinho ali sem azulejo, que dá para fazer um trampo e tal. Aqui, por exemplo, era uma área que foi tampada com tapume de metal e tava aqui sempre, eu vi esse alumínio aqui. Aí um dia passei e pedi aqui pra Deusinha, dona do bar aqui, e fiz. E aí assim, a gente vai fazendo. Mas eu sempre desenhei assim, eu acho. Sempre desenho em si, o papel, a caneta, assim, foi algo que eu sempre fiz. Tem coisas que eu fiz pouco e hoje eu tenho feito mais, assim, aquarela, né? O spray também, em relação a algo que eu fiz depois de mais velho, assim. Eu sempre fui muito da caneta preto e branco, foi uma coisa até que o grafite me trouxe mais. Foi o lance de explorar mais as cores, né? Porque as cores são muito chamativas do spray, a gente fica muito tentado a ficar usando as cores e tal. Então me estimulou mais, assim, esse lado. E acho que é isso. Preconceito em relação ao grafite em si tem, porque tem muita desinformação, né? Tipo, é difícil você ver uma matéria sobre grafite que tem um grafiteiro sendo entrevistado, alguém que é respeitado pela comunidade do grafite ali e que fala sobre o que é grafite. Normalmente o que se espalha é esse senso comum de que pichação é a parte ruim, o grafite é aquela parte comportada, que as pessoas vão lá e pedem autorização, enquanto nós grafiteiros, em maioria, não pensamos assim. A gente chama de painel aquilo que a gente pede autorização, no caso isso aqui é um painel, isso a gente não chama de grafite. E, então existe isso, assim, mas eu por não ser um corpo marginalizado, eu não sou um guri que veio de periferia, não sou preto, então imagino que essas camadas também não pegaram sobre mim, né? E eu vejo que o grafite, mesmo a gente estando num país que tem todas essas camadas, né? De racismo, de diferença social, a gurizada pinta e se arrisca mesmo assim, sacou? Eu acho muito massa e gosto de dizer que é uma arte que surge vem da periferia, né? O grafite foi criado por pessoas da periferia, assim como todas as linguagens que compõem o hip hop. Então, às vezes, pessoas como eu, né, que às vezes acessam o grafite, a gente tem que ter muito respeito a essa história, a esse lugar, porque são pessoas que passam por mais preconceitos, né? Além de serem grafiteiros, são pessoas de comunidade, são pessoas pretas, mulheres, né? Também, e que enfrentam esse preconceito em dobro, mas é muito legal ver que mesmo com tudo isso o grafite só tende a aumentar. Surge uma lei que proíbe, surge mais grafite, aumenta a multa, aumenta a quantidade de pessoas, então a gente vê que é uma forma indomável assim, né, de arte. É muito maneiro saber que existe essa energia de desobediência civil a partir da arte, de corpos que se colocam na cidade para desobedecer a partir de tinta, sem gerar déficit nenhum para ninguém, assim, de saúde, de risco de vida, a não ser para a própria pessoa que pinta, né? E são impressões de liberdade na cidade, pessoas que disseram, ó, por mais que os limites existam, por mais que daqui para frente eu não seja convidado, por mais que tudo que foi construído aqui
eu não tenha sido convidado a participar, eu sou parte dele aqui, Donando está aqui, né? E é muito legal que você vê que os lugares de exclusão são os que mais estimulam as pessoas a pintar. Ou os lugares excluídos, né? Lugares abandonados que poderiam ser uma moradia, ou às vezes até é uma moradia de forma adaptada, né? Vamos dizer assim, lugares abandonados que as pessoas que são ressignificados, assim. Eram meio degradados, né? Esse espaço de assistência social. Então mais ainda e com menos estrutura assim, de ofertar uma oficina de arte e tal para pessoas de vulnerabilidade social, que é parte do meu trabalho, né? Eu sou oficineiro, já fui oficineiro do CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social e de outros projetos. Trabalhei com adolescentes em liberdade assistida e tal. E eu sinto que cada vez mais essa forma de atuar com a arte é desestimulada pelo poder público, né? Cada vez é mais difícil para um grafiteiro trampar assim. Mas a gente não deixa de fazer a didática, de passar adiante, né? Eu acho que a grande oportunidade que um guri tem de acessar os elementos do hip hop, aprender e conhecer é nos eventos de hip hop. Que por conta da pandemia eles estão também sem acontecer, né? E a gente sente muita falta disso. É um assunto que a gente conversa muito entre a gente do grafite, assim, né? Nos grupos de WhatsApp e tal, que é a falta que a gente tem de se encontrar, porque é nesse momento que surgem mais grafiteiros, mais b-boys, que é onde um guri que nunca pegou uma revista de grafite na mão, mas quando vê ele na TV rápido, ele fica, caramba, como que quem são as pessoas que fazem e tal, ele vê lá no bairro dele acontecendo, um DJ tocando enquanto as pessoas dançam. É algo que ganha uma força muito maior quando tudo acontece junto e acontece na rua, num bairro periférico. E a gente sente falta, assim, porque é isso que faz a chama da parada também ser acesa, né? Se manter acesa, porque é onde gerações se conhecem, onde o cara ali de 20 anos de grafite vai conhecer o guri que tem 1 ano de grafite, ele vai falar, o cara vai contar histórias ali, né? E eu vejo os eventos de hip hop como um momento mais didático, propulsor dali da cultura, né? Além dos projetos onde tem as oficinas e tal. Em relação às dificuldades, é isso, a repressão policial, a gente enfrenta morador que às vezes não gosta, e tudo isso faz parte. A gente, quando vai pra rua, vai sabendo que pode passar por algum desses problemas, né? Assim, a abordagem policial faz parte, mas o abuso não, né? Claro que o abuso é uma denúncia aqui, né? É algo que eu aceito e acho normal também. Mas eu sei que a abordagem faz parte do policial, do morador que não gosta. Assim como a gente é surpreendido por pessoas que gostam, que a gente acha que não vai gostar ali, quando vê na hora elogia. Eu acho que toda essa diversidade, essa aventura que compõe o universo do grafite, né? E aí a pichação, uma dessas vertentes que aqui no Brasil se desenvolveu de uma forma tão específica ao ponto de ganhar um nome próprio, mas que em qualquer outro lugar do mundo é chamado de grafite. É uma das vertentes do grafite, que é a tag, né? A assinatura. Mas é grafite, aí tem os personagens, tem vários tipos de letra, tem os throw-ups, tem os 3D, mas o que vai definir se é ou se não é grafite é a relação que você tem ali com o espaço, né? De autonomia do artista de escolher a hora e o assunto que ele quer fazer. Sem contrato, sem nada. E aí aqui ó, a gente tem mais ou menos o que a gente chama de agenda, né, de picho, que é quando alguém manda alguma tag, uma pichação, e outras pessoas vêm respeitando a composição, deixando outras do mesmo tamanho. E foi assim que eu perdi o medo do spray, né? Aprendi a usar, aprender a parar o traço onde eu queria, foi indo pra rua, pintando assim, do lado de fora, né? E convivendo com outros estilos de letra e tal. Foi aí que eu fui pegando as manhas de, depois com o tempo,
as letras mais coloridas, né? Combinando duas cores, eu fui pegando manha de preenchimento e contorno. Mas aí quando eu fazia isso eu já desenhava. E antes de pichar eu não gostava muito da pichação, assim, eu achava que não tinha muito sentido até eu ir pra rua e ver que a cidade, na verdade, me estimulava muito mais a fazer isso, porque todo mundo me falava, pô, você podia fazer algo bonito, você sabe desenhar, mas eu corria o risco de rodar e a polícia não entender que aquilo era arte e aquele material que eu ia perder, as pessoas que diziam isso não eram as pessoas que iam me dar outras tintas, eu vi que compensava muito mais ir pra rua me expressar de uma forma rápida e simples do que ele ficar exposto, né, à violência policial e tal. Então, dentro das práticas do grafite, a pichação é a mais eficiente. Ela é mais eficiente porque ela é a mais simples, é aquela que qualquer guri novo consegue fazer, se expressar a partir dela, um guri de periferia que não teve acesso a estudo de arte. Para muita gente foi a forma de aprender grafite e de aprender até outras técnicas. E muitos não, muitos quiseram ficar na pichação, se afirmam enquanto artista praticando essa vertente. E de toda a lei e estrutura que se cria em cima para criminalizar 1 milímetro de tinta na parede. Igual o Vitória já criou uma mega multa para isso, não sei quantos mil que era, não lembro mais. E enquanto poderia estar pegando esses jovens, estimulando, né, a fazer arte, aprender novas técnicas. E é isso, assim como vários por si mesmos, sem essa ajuda do Estado e de governo nenhum, fizeram isso. A partir da pichação, aprenderam a usar o spray, foram usando mais cores, novas técnicas. Pô, a história de muitos artistas aí que vieram da rua e que expõem em galerias, tem com a pichação como base, assim, né? Como uma forma mais primordial ali, primitiva de se expressar, antes de toda essa carga técnica e de acesso a esse tipo de conhecimento. Que é elitizado, né, o conhecimento da arte. Então, às vezes, é muito injusto, né, cobrar que o guri de periferia, quando vai pra rua se expressar, que ele se expresse com toda essa carga de conhecimento artístico que só tem na universidade, que ainda é elitizado, né? Então eu acho massa, assim, eu acho que a pichação uma forma muito potente, assim, de expressão, apesar de muito simples, muito potente. Trabalha a identidade de guris que serão reconhecidos por uma coisa tão simples, o amigo vai lembrar dele, vai tirar uma foto e vai mandar para ele. São coisas tão simples no dia a dia, no cotidiano dos grafiteiros, assim, que a gente começa a entender depois que começa a fazer. Por isso que eu era contra, eu acho, né? Antes de fazer. Depois que eu vi toda essa dinâmica, para além da imagem aqui da minha letra, mas das trocas, do estudo, da caligrafia, né? E da comunicação, esse tipo de comunicação das agendas, onde um chega e um respeita o espaço do outro, a gente tenta nunca pichar por cima, né? Às vezes acontece, né, um pouquinho assim, mas você vê que existe um espaço no outro e existe essa comunicação, pessoas que às vezes nem se conhecem, né, que vieram momentos, dias diferentes, mas que compõem ali uma mesma cena. O senso comum de que grafite é uma arte comportada, para decorar o lado de fora da cidade, e pichação é tudo feio, enquanto o grafite é tudo isso que acontece na rua de forma livre. Então essa desinformação que eu acho que gera todo preconceito, porque às vezes um jornalista lá da Globo ele tem mais credibilidade do que um grafiteiro, mesmo o assunto sendo grafite, né? E às vezes a gente bate cabeça com alguém, um grafiteiro vai conversar e fala, não, mas eu vi lá no jornal e tal, você fala, tá, mas tinha um grafiteiro dizendo ou era um jornalista que nunca vivenciou o grafite, né? Mas é isso, essa ressignificação do espaço público ali, quando o artista se apropria do muro, que é grafite. Então, muitas vezes a pichação, o pichador, é o que mais tem mantido a chama do grafite acesa, assim, é a pessoa que mais está indo para a rua se manifestar, se apropriar do espaço público com tinta, seja para assinar o nome dele, algum símbolo, uma ideia, né? Uma frase.
E aí eu entendo dessa forma, mas isso varia muito dentro do grafite. Tem grafiteiros que vão defender que se tem ali uma tradição do grafite, mesmo sendo autorizado, se o estilo perpassa pelas tradições originais ali do grafite, ele já vai considerar grafite. E essa é uma discussão constante dentro do universo do grafite, né? Existe uma unanimidade, eu acredito, que tem a ver com essa questão da apropriação do espaço público, independente do estilo. Tem essa questão dos estilos tradicionais do grafite, que as pessoas acham que é isso que determina, né? Uma questão visual. Aqui já é um trabalho painel nosso, meu e do Rodrigo, um amigo meu que pinta comigo. E diferente do grafite, né? Do que a gente chama de grafite, mas também é uma arte de rua, que tem a ver com o grafite, né? Que é quando a gente vem pra rua doar um trabalho nosso. E a gente às vezes pede, né, o muro, chama na casa e tal, pede uma autorização e pratica aquilo que a gente gosta de praticar, botar no repertório e tal, né. Então assim, aqui é perto de onde eu moro, me comunico com as pessoas. Ali, por exemplo, já tem um muro, aquele muro ali que tem a janelinha no alto, meio claro, meio azul clarinho assim. É um muro que eu já pedi, que já está autorizado para um dia chegar ali e fazer um trampo, né. E aqui é um resultado, assim, para além da minha experiência com grafite, né? Que foi onde eu aprendi a usar o spray, quando eu ia pra rua, assim, fazer nos lugares sem muito planejamento prévio, né? Sem pedir autorização. Foi nesse universo que eu aprendi a pintar, a usar lápis, até que eu chegasse nesse momento de chegar no lugar e ter a segurança de pedir licença ali para fazer um trampo, falar, não, vou fazer uma arte e tal. Às vezes as pessoas querem inserir um tema ali, a gente explica que na verdade a gente está doando, né, um trabalho nosso, que é o momento que a gente vai praticar o trabalho autoral, a gente não cobra nada. E esses momentos de prática assim, são os que a gente vai pra rua, até sem cobrar mesmo, assim, pedindo pra gente fazer aquilo que é o que a gente está ensaiando nos caderninhos, né, de desenho e tal. E é isso, arte de rua tá aí, sujeitação do tempo, né, vindo aqui hoje eu vi que já desbotou bastante, o muro descascou aqui, né. Isso tudo faz parte, assim, apesar de o material ser caro, né? Às vezes eu espero sobrar material de trabalhos para ter material para vir pra rua treinar, né? Então, assim, é um trabalho que dá esforço, a gente pinta debaixo de um sol desse às vezes, sai na rua às vezes sem saber como que vai almoçar e tal, mas é uma aventura, assim, que a gente se diverte, né? E se comunica com outras pessoas, faz amizade. Do lado de fora de casa, é muito maneiro assim, né? Ocupar o espaço público com arte. Um lugar que às vezes o muro cinza. Então, tipo assim, muda completamente a cara. Pra mim que moro perto aqui, passo, me identifico com o lugar, né? É legal. Às vezes um amigo passa, tira foto, lembra, pô, vi seu trampo. Você ser lembrado, né, na rua, com o trampo seu, uma parada muito maneira, assim, muito divertida. Que incentiva a gente a estar fazendo mais também. E é isso. Aqui, Voodoo, no palco Artes da Rua, no Festival de Universos Integrados. Satisfação participar desse rolê aí com pessoas e artistas maravilhosos e maravilhosas. E é isso aí, espero ter contribuído e passado uma visão legal aí pra galera que tiver curiosidade sobre o que é grafite e o que não é. Minha visão não é uma verdade, é só mais uma das visões. Tamo aí. É isso aí. Fui!